Olá! Neste vídeo vamos falar sobre análise linguística. Mas o que é análise linguística? O que há de novo e de diferente nessa prática pedagógica? Quais são seus objetivos? Quais as diferenças entre ensino de gramática e análise linguística? Quais são os procedimentos para realizar atividades com essa prática em sala de aula? Primeiramente, você, professor, deve saber que nos últimos anos o ensino de gramática nas escolas suscitou várias discussões quanto à sua importância para a formação de leitores e escritores competentes. Observou-se que na sala de aula o tempo disponível para o trabalho com a língua tem sido destinado ao estudo da gramática, com ênfase na realização de atividades de metalinguagem e somente uma pequena parcela desse tempo para o trabalho com a leitura, a produção de textos e a análise linguística. Diante, portanto, da necessidade de mostrar o que estava sendo feito e de propor alternativas para o aperfeiçoamento do ensino de língua portuguesa, surgiu a proposta da análise linguística. Esse termo foi usado pela primeira vez pelo professor João Vanderlei Gerald em 1984. Segundo ele, o termo designa uma nova prática pedagógica para o ensino de língua materna, sendo, portanto, ao lado da leitura e da produção de textos, a unidade de ensino em que se analisam os recursos expressivos da língua, considerada esta como uma produção discursiva. Para a professora Márcia Mendonça, a análise linguística deve ser vista como uma nova perspectiva de reflexão sobre os usos da língua, firmando um novo espaço referente a uma nova prática pedagógica. Inicialmente, deve-se esclarecer que a prática de análise linguística não é uma nova forma para ensinar gramática, como pensam muitos educadores. A análise linguística não elimina a gramática das salas de aula, pelo contrário, engloba, entre outros aspectos, os estudos gramaticais, mas num paradigma diferente, na medida em que os objetivos a serem alcançados são outros, e visto que se torna impossível usar a língua ou refletir sobre ela sem gramática. Ao trabalhar com atividades de análise linguística em sala de aula, o professor estará utilizando uma nova abordagem de ensino e levará seus alunos a compreender determinados aspectos da língua. A análise linguística apresenta-se como auxílio para as práticas de leitura, escuta e de escrita, com o objetivo de refletir sobre elementos e fenômenos linguísticos e sobre estratégias discursivas, com foco nos usos da linguagem, a fim de possibilitar aos alunos a reflexão acerca da linguagem e da escolha de certas palavras, expressões e construções linguísticas que contribuem para a construção de sentidos na produção de textos. Logo, o foco da análise linguística é o texto, e a partir dele, a produção de sentido. A análise linguística se diferencia em diversos aspectos do ensino tradicional de gramática. No ensino de gramática, existe a fragmentação entre os eixos de ensino. As aulas de gramática não se relacionam necessariamente com as de leitura e de produção textual. A ênfase recai nos conteúdos gramaticais como objetos de ensino, abordando isoladamente e em sequência mais ou menos fixa. A centralidade é na norma padrão, e as unidades privilegiadas são a palavra, a frase e o período. Na prática de análise linguística, existe a integração entre os eixos de ensino. A análise linguística é ferramenta para a leitura e a produção de textos. A ênfase recai nos usos, como objetos de ensino, habilidades de leitura e escrita, que remetem a vários outros objetos de ensino, estruturais, textuais, discursivos, normativos, apresentados e retomados sempre que necessário. A centralidade é nos efeitos de sentido, e a unidade privilegiada da análise linguística é o texto. Nas atividades com análise linguística, o professor deverá trabalhar tendo como ponto de partida o texto produzido pelo aluno em sala de aula.
e deverá auxiliá-lo para que ele possa compreender que deve refletir acerca da construção de seu próprio texto, considerando os efeitos de sentido e os leitores a que se destina. O professor João Vanderlei Gerald esclarece que a análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicionais da gramática, quanto questões amplas a propósito do texto, entre as quais vale a pena citar coesão e coerência internas ao texto, adequação do texto aos objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos utilizados, etc. Ele também afirma que a prática de análise linguística não poderá limitar-se à higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos. A linguística analisa o discurso, decompondo-o em constituintes, mas faz isso a partir de mais de uma perspectiva. Ela opera em níveis de análise. Esses níveis são o fonológico, o morfológico e o sintático. Cada nível de análise constitui uma área específica de abordagem e, portanto, deve ser trabalhado de forma a permitir um aprendizado eficiente da gramática com base no texto. Para efeito de esclarecimento, o trabalho com análise linguística deve priorizar o texto do aluno como elemento central, do qual partirá toda abordagem de conteúdo e todo o tratamento com questões referentes aos recursos linguísticos existentes na língua e às formas de produção de sentido. Deve haver um consenso entre professor e aluno, para que as atividades ocorram de maneira a estabelecer questões que deverão ser analisadas na sala de aula e posteriormente avaliadas na reflexão dos textos. Todo o trabalho com análise linguística deve estar articulado aos demais eixos de ensino, leitura e produção de textos. O professor de língua portuguesa deve consultar os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa para esclarecer suas dúvidas acerca da prática de análise linguística e buscar orientações para desenvolver atividades na sala de aula. Atualmente, existem muitos livros que abordam o assunto de formas bem variadas e apresentam métodos e exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas pelo professor na sala de aula. Na internet, também existem muitos artigos publicados em periódicos eletrônicos que explicam de maneira clara o que é análise linguística, como se faz e como vem sendo o desenvolvimento dessa prática em sala de aula. Created using Powtoon.